Olá, sejam bem-vindos ao canal. Sou Adriano Santabresdo, aluno da Licenciatura em Computação e Informática da Universidade Federal do Maranhão. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos, a proteção dos nossos dados pessoais. Este vídeo abordará o capítulo 1 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD. Este capítulo define as disposições preliminares e estabelece os princípios fundamentais da proteção de dados no Brasil. O artigo 1º da LGPD define seu objetivo como proteger os direitos fundamentais à liberdade, privacidade e o desenvolvimento pessoal ao regulamentar como os dados pessoais devem ser tratados. A lei se aplica a todas as formas de tratamento de dados, tanto no meio físico quanto digital, e alcança pessoas e organizações, públicas ou privadas, que processam informações pessoais. Isso significa que qualquer um que manipule dados pessoais precisa seguir as regras da LGPD, para assegurar que a privacidade dos titulares seja respeitada. A LGPD protege os dados pessoais em qualquer meio, garantindo mais segurança e respeito aos direitos dos cidadãos. O segundo artigo da LGPD apresenta os fundamentos que orientam a lei. São 7 esses princípios que promovem um equilíbrio entre inovação e proteção de direitos reunidos nos 7 incisos seguintes. 1. Respeito à privacidade. Esse é o fundamento central da LGPD, garantindo que os dados pessoais sejam protegidos para evitar o uso sem autorização ou abuso de informações que dizem respeito à vida privada. 2. Autodeterminação informativa. As pessoas têm o direito de decidir sobre o uso dos próprios dados, podendo controlar o que, como e para que suas informações pessoais serão utilizadas. 3. Liberdade de expressão, informação e opinião. A LGPD assegura que a proteção de dados não limite o direito de expressão, garantindo que todos possam compartilhar informações e opiniões livremente. 4. Inviolabilidade da honra e imagem. Esse fundamento protege a integridade moral dos indivíduos, evitando que dados pessoais possam ser usados de forma que prejudique a honra e a reputação. 5. Desenvolvimento econômico e tecnológico. A LGPD incentiva a inovação e o uso de dados, como forma de impulsionar a economia, mas sempre de forma responsável e segura. 6. Livre iniciativa e concorrência. Os dados devem ser tratados de modo que não restringam o acesso ao mercado ou prejudiquem os consumidores. Isso inclui a proteção contra práticas desleais. 7. Respeito aos direitos humanos, dignidade e cidadania. Finalmente, a LGPD visa proteger os direitos fundamentais das pessoas, assegurando que o uso de dados pessoais sempre valorize a dignidade humana. Esses fundamentos garantem que a proteção de dados pessoais respeite os direitos individuais sem impedir o progresso econômico e social. O artigo 3º da LGPD estabelece onde a lei se aplica. Basicamente, ela cobre qualquer tratamento de dados feito no Brasil, ou que envolva dados de pessoas localizadas no país. Isso significa que, mesmo que uma empresa seja estrangeira, ela deve seguir a LGPD se estiver processando dados de brasileiros, oferecendo produtos ou serviços no Brasil, ou coletando dados dentro do território nacional. A lei também alcança operações fora do Brasil que estejam ligadas ao país, como em caso de transferência de dados. Em resumo, a LGPD é abrangente e protege os dados pessoais de qualquer brasileiro, independentemente da localização do processamento. O artigo 4º descreve as situações em que a LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais. São exceções que se referem a contextos específicos e com objetivos definidos, onde o uso de dados é regulado por outras leis. Vamos ver cada uma dessas exceções. Fins particulares e não econômicos. A lei não se aplica ao tratamento de dados realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Exemplo disso são os dados armazenados por uma pessoa para contatos pessoais ou listas de presentes familiares. 2. Fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Os dados usados exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos também são uma exceção à LGPD. Esses tratamentos são regulados por normas que garantem a liberdade de expressão e de informação. Exemplo disso, reportagens e publicações acadêmicas que utilizam dados de interesse público. 3. Fins de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado.
A lei permite exceções para atividades que envolvem segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado, e investigações criminais. Esses casos são regulados por legislações específicas que garantem o interesse público e a segurança nacional. Exemplo: investigações policiais ou monitoramento feitos por órgãos de segurança nacional. Dados tratados fora do território nacional. A LGPD não se aplica aos dados tratados fora do Brasil que não envolvam comunicação ou uso compartilhado com agentes brasileiros e não sejam objeto de transferência internacional para o Brasil. Como exemplo, podemos citar que dados mantidos por uma empresa estrangeira sobre pessoas que não residem ou interagem diretamente com o Brasil fica fora da lei. É importante lembrar que, apesar de estarem fora do escopo direto da LGPD, esses tratamentos de dados são regulados por outras legislações específicas que também buscam proteger os direitos dos titulares, como a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Essas exceções foram estabelecidas para que atividades essenciais não sejam prejudicadas, garantindo a proteção dos dados pessoais em contextos onde a lei não se aplica diretamente. O artigo 5º é fundamental, pois define os principais conceitos da LGPD. Vamos ver alguns dos mais importantes. Dado pessoal: qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Dado sensível: são as informações como origem racial, saúde, opinião pública, convicção religiosa, entre outros. Anonimização: uma técnica que impede a identificação de um indivíduo. Controlador e operador: o controlador, geralmente pessoa jurídica, decide o que será feito com os dados, e o operador, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica terceirizada, realiza o tratamento em nome do controlador. Consentimento: é a nossa autorização, clara e voluntária, para o tratamento dos nossos dados. Autoridade nacional: é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Essas definições são a base da LGPD, essenciais para entender como e quando nossos dados podem ser tratados. O artigo 6º descreve os princípios que devem ser observados nas atividades de tratamento de dados pessoais, sempre de acordo com a boa-fé. Esses princípios são: finalidade: o tratamento deve ter propósitos legítimos, específicos e informados ao titular. Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades comunicadas ao titular. Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário. Livre acesso: garantia de consulta facilitada ao titular sobre a forma e a duração do tratamento. Qualidade dos dados: é a garantia de exatidão e atualização dos dados. Transparência: é informação clara e acessível sobre o tratamento e os agentes envolvidos. Segurança: são as medidas técnicas para proteção contra acessos não autorizados e incidentes. Prevenção: a adoção de medidas para evitar danos. Não discriminação: a proibição de tratamento para fins discriminatórios. Responsabilização e prestação de contas: demonstração de adoção de medidas eficazes para cumprir a LGPD. Esses princípios norteiam a forma correta e ética de tratar dados, garantindo respeito e proteção ao titular. Bom, este foi um resumo do capítulo 1 da LGPD. Entender esses conceitos e objetivos é o primeiro passo para garantir que nossos dados estejam protegidos. Lembre-se, a LGPD é um grande avanço na proteção dos nossos direitos digitais e devemos utilizá-los sempre que necessário. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a importância da proteção de dados e o papel da LGPD. Continue nos acompanhando para mais informações sobre como essa lei impacta nosso dia a dia. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!